Saudações, alunos! E aí, pessoal? Como é que estão as aulas? Espero que bem. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante no Excel, que são as formatações das células, mas eu não queria entrar ainda em detalhes estéticos da célula. Eu queria que vocês entendessem melhor essa aba aqui, ó, que eu apresentei para vocês, número, tá? Que vai dizer como que o Excel trata as suas informações que você coloca em cada célula. Eu vou cancelar aqui só para mostrar como vocês acessam essa formatação de células. Basta você clicar em cima da célula que você quer formatar com o botão direito. E daí aqui, ó, em formatar células, vocês entram nesta janelinha de formatação. Eu coloquei todos aqui, ó, com o número 1 para a gente exemplificar cada um desses tipos de numeração, tipos de tratativa que o Excel faz com relação aos números, as informações que vocês vão colocar em cada célula, tá? Então, todo o meu ambiente, assim que eu abro um novo arquivo no Excel, todo o ambiente meu ele já vem com a pré-formatação de geral. O que é esse geral? Ele não tem um formato específico, mas o Excel ele tenta adequar o formato o mais próximo daquilo que você escreveu. Então, se você escrever apenas um número, ele continua geral lá, ele vai tratar aquilo como um número, não vai tratar como texto. Depois nós vamos entender a diferença entre número e texto. Mas ele vai tratar aí em geral com aquilo que você descrever. Então, se você colocar uma data, ele já vai enxergar que é uma data. Tá? O Excel ele tem um algoritmo que faz de cara já, dependendo do jeito que você escreveu o teu número, ele entender essa informação mais próximo da realidade de qualquer um desses tipos aqui de formatação. Tá? Então, quando a gente trata de geral, ele vai dizer um número, ele vai tratar como um número, ele vai somar com outro número, ele não vai ter problema nenhum. Tá? Vamos para o segundo caso. Então, no segundo caso, eu vou colocar aqui embaixo, vamos fazer a formatação como número. Tá? Se a gente selecionar essa opção, né, de número, nós temos aqui a quantidade de casas depois da vírgula. Tá? Quantidade de casas depois da vírgula, eu posso acrescentar ou diminuir. Eu vou deixar aqui com 4 casas, como se fosse o fixo da calculadora científica, tá? E vou especificar um separador. Então, quando eu tenho unidade de milhar, ele vai pôr um ponto para separar essa unidade de milhar. No caso, é o meu número 1, né? Então, eu não consigo representar como milhar. Eu vou só dar um OK aqui para vocês entenderem o que acontece. Bom, de cara, ele já mudou isso aí para 4 casas depois da vírgula. Uma coisa muito importante que para vocês entenderem como o Excel pensa por exemplo, se a gente fizer algumas continhas aí, eu vou até mudar aqui, vou colocar 1.245. Bom, 1.245 enquanto número, né, pessoal? Se eu diminuir para 2 casas, ele vira 1.25, ó, tá aqui, ó, tá vendo? Só que ele ainda vai guardar a informação de 1.245 quando ele fazer conta. Então, por exemplo, se eu acrescentar aqui 0,02 e eu somar este mais este, ele vai para 1.27. Mas dá uma olhada aqui na formatação, o que ele seria. Então, o que eu queria que vocês entendessem é que por mais que você formate as células com casas depois da vírgula, é apenas representativo. O Excel ele não pensa em arredondamento se não for usado uma função que a gente vai ver mais para frente, chama head, tá?
ou truncar, que ele elimina as casas. Então assim, ó, toda vez que vocês forem fazer uma formatação de células, se você realmente precisar usar todas as casas depois da vírgula, a formatação ela apenas vai representar e arredondar o número só de forma representativa, mas na hora dele fazer a conta, ele vai fazer a conta com valores diferentes daquilo que você está representando, tá? Então, toda vez que vocês fizerem uma formatação de arredondamento de casa, tenham em mente que ele não está arredondando o número, ele apenas está representando ele arredondado, tá certo? Então, vamos para a sequência aqui, moeda. A moeda, pessoal, é a mesma coisa do número, a diferença é que você pode colocar um símbolo de moeda. No nosso caso, ele já vem padronizado aqui, como ele já trata quando vocês instalarem na máquina de vocês. Se vocês instalarem em português, ele já vem o reais aqui pré-formatado, mas eu tenho diversas moedas aqui, inclusive o dólar americano, tá? Deixa eu ver aqui se eu acho ele. Eu não estou achando aqui, mas ele vem o dólar americano também, que é só a cifra, tá? Da mesma forma ele entende as casas decimais, tá, pessoal? Ele não arredonda número. Aqui é apenas uma formatação para representar, ok? Então vamos mudar aqui. Ele virou 1. O contábil, pessoal, para quem é contador aí, tem algumas simbologias, né? Normalmente você pode trabalhar em uma moeda, né, as casas decimais, e ele trata aí de formas diferentes, exemplos contábeis. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, -1. Opa. Isso é uma outra coisa aqui no número que eu quero mostrar para vocês. Aqui, ó. Aqui no número, pessoal, os negativos, ele pode tanto trabalhar em vermelho ou em vermelho assim, negativo, tá? Desta forma ou desta forma, tá? Então, se eu deixar aqui uma opção dos números negativos em vermelho, ele vai trazer, tira o negativo, né? E coloca em vermelho numeração, tá? Para os positivos, ele volta ao normal, tá certo? O contábil, ele basicamente é muito parecido com a moeda, tá, pessoal? Como eu sou engenheiro, eu raramente uso essa opção de contábil. Eu uso a numeração e com muito cuidado aí com relação às casas depois da vírgula, tá? Vamos para as datas. Data. O problema da data, pessoal, é que toda vez que a gente vai fazer uma conta com data, então, por exemplo, eu quero fazer uma data futura menos uma data presente, ou uma data presente menos uma data passada. Ele vai enxergar toda a data como um número. Então, por exemplo, o número 1, que é a primeira data que existe no Excel aí como pré-reconhecido, daí para baixo ele vira negativo, tá, pessoal? É 1/1 de 1900, quer ver, ó? Aqui é a data 1, né? 1/1 de 1900. Eu vou abrir aqui só para vocês verem, tá? Então, 1/1 de 1900. O que que tem isso de interessante? Então, eu vou colocar aqui uma data fictícia. Eu vou colocar a data de hoje, do 3 de 2019. Este número, se eu colocar, tá vendo que ele estava no geral e ele já virou data, tá vendo, pessoal? Aqui era uma opção que eles estavam todos em gerais. Como eu coloquei um número que tem uma aparência de formatação de data, ele já muda para data, ó. Só vocês olharem aqui em cima, aqui, ó, data, tá vendo? Então, quando eu fizer essa diferença entre este menos este, ele vai me dar um número, que é a quantidade de dias que tem entre esta data e essa. Se eu virar essa data aqui para uma formatação de número, você vai descobrir qual que é o número desta data, certo? Que é um número a mais que esse, né? Então nós estamos
pegando intervalo desse até esse, eu tenho um dia a menos. E vai dar aqui 43.528 dias. Tá? Então, toda vez que vocês formatarem data e que precisar fazer conta com data, vocês lembrem que a data é tratada como um número e que esse número começa em 1/1 de 1900. Ele é o número 1. Tá? Ah, professor, mas e aí? Se eu colocar a data anterior, provavelmente ele vai considerar como número negativo. Tá? Mas como a gente tem, assim, dificilmente você vai trabalhar anterior a 1900, a não ser quem for historiador e tiver que fazer alguma projeção, não posso nem dizer projeção, né? Algum retrocesso de data, né? Para poder fazer um catálogo ou alguma coisa assim, você dificilmente vai ter datas abaixo dessa data de 1/1 de 1900, tá? Agora, importante aqui nas questões de data. Muito cuidado, pessoal, quando vocês forem lançar data sem ano. Então, por exemplo, eu vou lançar o dia de hoje, 0503. Ele está dando um número aqui, vou pegar no outro geral, 05/03. Tá vendo? Ó? Ele já dá uma formatação de data, mas diferente daquela que você fez. Ó. É um personalizado aqui. Ele já enxerga isso. Mas notem qual o valor que ele lançou. 5/3 de 2019. Isso é muito comum, pessoal, vocês fazerem essa confusão, porque vocês se habituam a lançar data sem ano. E aí, quando você está pulando de um ano para o outro, você esquece disso e às vezes tem que lançar alguma coisa retroativa e esquece de escrever. Por exemplo, se eu tivesse que lançar alguma coisa agora que é retroativo de 5/3 de 2018, ele não ia enxergar 2018 se eu não colocasse. Ele enxerga 2019. Muitas vezes isso pode dar problema na hora de fazer lançamento. Então, quando vocês forem desenvolver alguma planilha para algum usuário lançar data, vocês têm que entender que é importante que eles lancem o ano também, por mais oneroso que isso seja, tá? No lançamento. Principalmente nas viradas do ano, quando você tem que fazer lançamento retroativo, isso acontece muito com os contadores, né? Que precisam, em geral, aí, fazer o lançamento de coisas retroativas de um ano para o outro, tá? Então, tomar bastante cuidado com relação a isso. E ademais, pessoal, a gente tem alguns tipos aqui, né, de formatação de como que você quer representar, inclusive acrescido de data e hora, tá? Tá vendo aqui, ó, data e hora. Então, por exemplo, se eu coloquei 1/1, né? Ele vai dar 1/1 de 1900, aqui está resumido, às 12 horas, né? Antes meridian, né? Então, você também pode fazer o lançamento de data e hora nesta formatação, tá, pessoal? Tomando sempre esse cuidado aí de olhar. Aqui é uma coisa interessante, quando você precisa saber o dia da semana, né, dessa data, você ter isso aí, embora a gente possa fazer umas regrinhas aí que a gente consegue identificar o dia da semana por um número e daí transformar ele trazendo uma coluna separada, tá? Porque senão fica muito grande isso aí, essa formatação é muito grande. Isso aqui a gente normalmente usa em cima de alguma data importante que a gente entenda que a gente precisa ver dia de semana, mas em geral a gente não usa não, tá, pessoal? É muito grande a escrita, enfim, eu não gosto de usar não. Entendido? Imagino que vocês tenham entendido isso aqui. Vamos lá para frente. Vamos ver questões de hora. Hora, pessoal, é um negócio que, em geral, a turma tem bastante dificuldade, né? Então aqui, ó, se eu colocar uma hora, o 1 como sendo hora e eu formatar do jeitinho que está aqui, ele vai me trazer hora, minuto e segundo, tá?
Quando eu quero fazer hora e minuto só, beleza, eu trago para cá para essa formatação. Hora e minuto com determinação de anti-meridian e pós-meridian, também ele traz as determinações. Hora, minuto, segundo aqui também. Agora, muito importante, se você estiver trabalhando com hora, minuto e segundo, principalmente para quem vai fazer conta com tempo, vou dar um exemplo. Uma planilha de controle de hora extra, por exemplo, que você tem que ir somando hora e ele vai além das 24 horas na soma, você não consegue trabalhar com esse tipo de formatação. Você tem que trabalhar com as formatações acima, tá? Acima de 24 horas, tá? Olha aqui que ele coloca aqui, 30 horas, 55 minutos, 0,2 décimo de segundo, tá? Ou hora, minuto e segundo aqui. Por que isso? Vamos testar? Então vou deixar aqui hora, minuto, segundo. Na verdade vou deixar só hora e minuto. Vou formatar esse aqui, vamos deixar hora e minuto, tá? Vamos colocar que a pessoa entrou 8 horas, tá? E saiu às 8 horas. Vou fazer aqui, fora que é melhor. 8 horas. Saiu às 17 horas. Então se você pegar esse menos esse, vai dar 9 horas. Então eu vou fazer aqui vários desses e vários desses. Quando eu somar aqui, pessoal, vou clicar aqui na soma, depois eu vou explicar isso melhor para vocês. Aqui, daria 9, daqui já dá 27, aqui já dá 36, aqui daria 45. E olha o que ele representa aqui, 21 horas. Na verdade não é 21 horas, são alguns ciclos de 24 horas, é um ciclo de 24 horas mais 21 horas, que dá 45 horas. Então, para que isso não aconteça, vocês têm que formatar aqui, em hora, tá certo? E vocês formatem aqui, acima de 24, esse 30 ou esse 37, esse 30 da hora, minuto e décimo de segundo. E aqui da hora, minuto e segundo. Se vocês quiserem transformar hora, minuto e segundo, aí tá as 45 horas que era para ser lançado, tá, pessoal? Então, muito cuidado com essas questões de hora, porque efetivamente vocês podem ter problema aí na formatação. Tá vendo tanto que é importante vocês entenderem como que funciona, como o Excel trata cada numeração que vocês estão representando pela formatação. Então vamos lá, porcentagem. Bom, porcentagem a gente já tinha falado um pouquinho na aula passada ou retrasada, quando a gente mostrou que toda vez que o Excel, que você coloca 1% na frente de um número, ele entende que é 1 sobre o número dividido por 100. Então, neste caso eu estou colocando 1, se eu colocar em porcentagem seria 1 sobre... ele entende que seria vezes 100, né? Se eu colocar 1%, ele vai entender que isso aqui é 0,1 quando eu transformar em número. Quer ver? Vamos lá. Número. Tá vendo? 0,01, tá? Que é 1 dividido por 100. Tá certo? Eu vou deixar aqui 1 mesmo e vou transformar ele em porcentagem só para vocês terem aí de exemplo. Eu também posso mudar as casas depois da vírgula, tá? Vou deixar com 2 casas, lembrando que casa depois da vírgula tanto faz qualquer lugar, a formatação de célula não arredonda o número, ela apenas representa um arredondamento, mas na hora dele pegar esse valor para fazer uma conta, fazer qualquer coisa, ele vai buscar o valor com todas as casas depois da vírgula, tá, pessoal? Fração é uma coisa que eu particularmente raramente uso, né? Mas você tem diversos tipos de frações, né? Como aqui eu tenho um número inteiro, ele não vai representar nenhuma fração. Mas, por exemplo, se eu colocar 0,25, ele vai representar a fração de 1/4, né? É sempre dividido por 4.
para esta formatação, né? Aqui, ó. Isso aqui os americanos usam muito para representar polegada, tá, pessoal? Em metades, em quartos, em oitavos, tá? Em décimos, tá? Em 16avos. O pessoal usa bastante para representar valores em polegadas, tá? Aqui no Brasil a gente eu uso o sistema internacional, então acaba não usando isso aí, tá? Científico. Bom, científico é vezes 10 a alguma coisa, né? Então, no caso de 1, eu tenho vezes 10 elevado a zero, né? Se eu tiver 1000, eu tenho 10 elevado a 3, né? Então, o científico é muito parecido com o científico da calculadora científica aí que vocês têm, né? Vai depender de quantas casas decimais você quer usar aí neste caso, tá? Texto. Isso aqui, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de importar. Às vezes a gente importa alguns valores de PDF, etc. E ele vem formatado como texto. Em geral, pessoal, aqui no cantinho aparece, quando ele está formatado por um texto, uma setinha, um triângulozinho verde aqui, ó. Que ao clicar lá, ele te pergunta se quer transferir para número. Tá? Esse valor transferido para número. Por que é importante você transferir isso para número? Porque qualquer coisa que você estiver trabalhando com qualquer número que está representado como texto, o Excel ele não entende como um número. Tá? Eu vou formatar aqui como texto, mas como é um número que eu escrevi aqui, né, provavelmente ele vai fazer conta, tá? Eu vou colocar um valor aqui, eu vou colocar este é igual a este mais este, ele vai fazer a conta, tá, pessoal? Mas quando você traz de fora, acontece. Então, se eu quiser colocar aqui, ó, tá vendo? Ó? Eu coloquei um monte de zero aqui para dizer que ele está tratando como texto, mostrar para vocês que ele está tratando isso como texto, tá? E mostrar aqui, ó, exatamente a setinha verde do canto aqui, ó, pessoal. E aqui que ele vai falar assim, ó, número armazenado como texto, converter em número. Se eu converter em número, ó lá, ele vira 1, tá vendo? Vamos voltar aqui, vamos tentar ver se a gente faz a conta com ele como texto. Se ele vai realmente fazer a conta. Às vezes acontece de fazer, tá, pessoal? Mas mais difícil. Olha lá. Ele não fez a conta, tá vendo? Só o fato de eu ter zeros na frente aqui, que não... Isso matematicamente, a não ser que tivesse uma vírgula, teria sentido, né? Ele já não faz a conta, ó. Eu montei a formulinha e ele não fez a conta. Coloquei o igual, tá tudo certinho, bonitinho, ele não faz conta, tá, pessoal? Então, se ele tiver armazenado como texto, ele não vai fazer a conta. E notem, ó, eu já voltei ele para número e ele continua não fazendo a conta. O que eu tenho que fazer aqui? Dar um Enter. Deixa eu ver aqui se eu consigo aqui mudar essa configuração. Agora sim eu consigo mudar a configuração. Vou fazer... ele está aqui como texto também, pessoal. Desculpa. Aí eu tenho que dar um Enter aqui. Beleza. Então ele funcionou, tá? Então é mais ou menos por aí que funciona o texto. E eu vou deixar aqui como texto só para representar para vocês que a gente já trabalhou com ele. E normalmente o texto ele vem ao lado esquerdo da célula e não ao lado direito. O número sempre ao lado direito, a não ser que use uma formatação aqui de parágrafo, tá? Esses especiais, pessoal, são CEP, telefone, antigo SIC, que é o CPF, tá? Que tem aqui alguma outra formatação. Raramente, a não ser que tenha um formulário que você vai preencher no Excel para algum cadastro, alguma coisa, a gente usa este especial. Eu vou deixar aqui como exemplo, tá? Se eu tivesse que escrever um CPF aqui, ele já estaria na formatação.
Em geral a gente usa ele e vai para o personalizado. E o personalizado vai me trazer diversas opções, tá, pessoal? Cada opção dessa que está no personalizado aqui, ela já existe dentro disso aqui. Você pode trabalhar com asterisco, arroba, vírgula, um monte de simbologia para tratar esses números. Então, por exemplo, se eu pegar esse especial aqui, por exemplo, e formatar e trouxer ele para o personalizado, ele vai me dar aqui como que ele foi formatado, tá? Olha só, é tudo que é zero, aí tem um tracinho e 2 zeros. Se eu pegar aqui a data e pôr a formatação dela aqui e trazer para o personalizado, ele vai mostrar, ó, DD/MMAA. O que significa isso? Que M são meses, né? D são dias. Se você quiser criar um novo personalizado aqui, você tem condição de criar um personalizado da forma como você achar melhor. É só vir aqui fazer as alterações e mandar incluir, tá? Em geral, pessoal, personalizado é quando você tem algum número aí de formatação, por exemplo, telefone, que agora tem um 9 a mais, que vocês querem formatar na hora de utilizar isso aí, tá, pessoal? Então, o que eu tinha para falar para vocês era isso com relação à formatação das células. Eu não vou falar de formatação de célula das outras abas aqui, ó, hoje, tá? Num outro momento a gente faz alinhamento, fonte, borda, preenchimento e até mesmo a proteção. Por que eu não vou falar isso? Porque senão fica a aula muito extensa e daí fica um pouco maçante, e o que importa para vocês nas próximas aulas é como a gente vai tratar os números. Porque primeiro a gente vai aprender a fazer conta e como que a gente trata os números e como que a gente monta as funções no Excel. Depois que a gente tiver a planilha toda pronta, a gente vai se preocupar com a interface mais amistosa com quem vai utilizar, tá? Então hoje nós vamos trabalhar só número, então nós não vamos mexer com a parte estética da formatação, tá? Exceto, por exemplo, que vocês viram eu fazendo aqui, o fato de eu ter que aumentar ou diminuir o tamanho da minha coluna, né? Basta eu clicar aqui no canto, que eu posso aumentar ou diminuir. Se eu diminuir muito, é o lugar que vocês têm mais caractere, né? Ele fica dessa forma aqui, você não consegue enxergar. Então, a gente acaba aumentando. Se eu quiser formatar certinho no maior, é só dar 2 cliques. Aí ele pega o maior, que é esse aqui, e fica legal. É igual esse aqui, ó. Personalizado, ele aumentou um pouquinho. Da mesma forma, pessoal, é aqui, tá? Na nossa linha também, tá? Então, tem isso aqui. Ah, professor, como é que você fez para juntar essas duas células aqui? Mesclar e centralizar. Eu não quis ensinar isso aqui para vocês, não gostaria que vocês usassem muito isso aqui. Isso aqui atrapalha muito na hora de executar os cálculos na referência. Qual referência você vai pegar? Você vai pegar o A2 ou o B2 ou a soma dos dois? Para fazer uma conta com esse número, se fosse um número isso aqui, tá? Ou pegar essa informação aqui. Então eu não gosto muito de mesclar a célula, não. A mesclagem de célula tem que ser feita de uma forma muito bem pensada para que não atrapalhe na hora de você fazer as cópias que você tem que fazer, tá? E por hoje, então, por essa aula aí é só. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no joinha aí. Quem não se inscreveu no canal, inscreve no canal aí para receber as próximas aulas, tá? Clica no sininho para poder receber as notificações também. Um abraço e até a próxima aula.